Boa tarde, diretores. Boa tarde, coordenadores pedagógicos. Mais uma vez é necessária, então, a nossa reunião virtual para trazermos alguns esclarecimentos e aproveito dizer para vocês que nem todos estão ainda resolvidos para nós, né? Ou seja, nós temos ainda muitos questionamentos a fazer para a SEDUC, e o que nos vem é que nós estamos numa construção permanente, principalmente essa questão de aulas remotas que não são EADs, né? Mas nos remetem a uma relação nossa com os alunos de forma virtual e usando o máximo que nós podemos usar de tecnologias para a gente... Eu peço, pessoal, para alguém que esteja com o microfone ligado desligar, senão nós não conseguimos. Então, primeiramente, eu gostaria de nos solidarizar com a Escola Padre Vitório de Planalto, diretora Maria Cristina, por esse evento trágico, né, que comoveu a todos nós e que, quando envolve as nossas escolas de forma direta, ou seja, que afeta nossos alunos, isso nos machuca. Então, a 20ª Coordenadoria Regional se solidariza com a escola e com os seus professores, enfim, com toda a comunidade escolar. Primeiramente, eu queria dizer para vocês, então, como a gente já falou antes, que nós estamos numa construção permanente. Para você ter uma ideia, hoje de manhã nós íamos ter uma webconferência, não tivemos, porque os documentos estão sendo confeccionados ainda. Nós recebemos, próximo do meio-dia, alguns relatórios. Esses relatórios nós temos que fazer a sua terminação, né, aqui na coordenadoria, para então mandar para vocês na segunda ou terça-feira. Bom, o que acontece, pessoal? Foi definido, então, pelo governador do estado que nós iremos continuar com as nossas aulas remotas, né? Ou seja, nós não vamos ter, nesse momento, durante esse mês de junho, e talvez no mês de julho, porque há 15 dias nós vamos vão nos atualizar as informações do estado, e depois, então, serão repassadas para os senhores. Então, durante esse período do mês de junho, nós temos algumas atividades para desenvolver. O que nós sabemos é que nós vamos utilizar o Google Classroom. O Google Classroom é uma plataforma que algumas escolas já estão desenvolvendo. E isso é muito interessante. Essa plataforma foi a escolhida pela SEDUC, porque é uma plataforma gratuita, e dentro dela, então, vão ser desenvolvidas todas as nossas aulas. É claro que isso não vai acontecer a partir de 1º de junho, que é segunda-feira. Então, nós vamos colocar para vocês logo a seguir um calendário e vamos trabalhar especificamente em cima desse calendário. O que nós precisamos, pessoal? Nós temos, então, estas aulas remotas. O que são essas aulas remotas? São aulas como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula. Ou seja, nós precisamos a participação de 100% de nossos alunos e a participação de 100% de nossos professores e direção. Então, nós temos uma meta muito clara, que é atingir 100% dos nossos alunos. O que acontece? É sabido que nem todos esses nossos alunos dispõem de uma estrutura necessária para que a gente consiga, então, trabalhar essas atividades que são atividades que envolvem tecnologias. Porém, nós temos várias ações, e dentre essas ações se inclui o uso da escola, lógico que obedecendo todas essas necessidades sanitárias que nos são informadas a todo momento. Nós temos a possibilidade de fazer a impressão do material que vai ser colocado para nós e nós encaminharmos as famílias para que cheguem aos nossos alunos. Enfim, toda forma
nós vamos utilizar, todas as maneiras nós vamos utilizar para que 100% dos nossos alunos sejam atingidos com materiais necessários para a gente ter essas aulas até o momento que elas não forem mais necessárias. Esse momento, ninguém sabe. Esse momento é o momento em que as indicações, todas elas, derem conta de que nós passamos por esta fase dessa pandemia, que é alguma coisa que está, diga-se de passagem, afetando muito mais a educação, né, do que qualquer outro setor, porque nós estamos, a nossa aluno não está acontecendo. Nos outros setores a relação pode ter diminuído, mas ela ainda está acontecendo. E isso para nós, a gente sabe que trabalhar com crianças da educação infantil é muito, mas muito difícil. Então nós temos sim que procurar trabalharmos, procurar entendermos a atual situação e colaborarmos, enfim, para que tudo dê certo. Tudo dê certo, tá? Nós precisamos, então, nesse momento, um contato muito firme com as famílias. Esse contato não é um contato físico, mas é um contato em que a gente possa dizer para as famílias o que vai acontecer e o envolvimento necessário da família para a cobrança desses trabalhos que serão direcionados aos alunos. Isto é importante, o professor vai participar, a direção vai participar, mas sem as famílias participando, nós não vamos atingir o objetivo que se quer. Eu digo também, pessoal, que isso que nós estamos fazendo agora aqui está acontecendo no mundo inteiro. Nós não temos local do mundo em que não se tenha feito opções para fazer trabalhos remotos usando a tecnologia que nós temos disponível, mas ao mesmo tempo que nós temos em torno de 3% do alunado do Rio Grande do Sul que não tem acesso a essas tecnologias. Então nós temos que atender esses alunos destas outras formas que nós relatamos aos senhores. Bom, eu gostaria, Maurício, que você colocasse o calendário. Os senhores, hoje pela manhã, receberam um documento, acredito que no meio da manhã, em que nós passamos para os senhores, senhoras, enfim, as primeiras informações sobre como nós vamos proceder durante este mês, ou durante esse tempo, até julho, tá? Que nós teremos esse tipo de atividade. Eu pediria para vocês que vocês se manifestem se vocês estão vendo o calendário que nós projetamos aqui. Só dizer um ok. Deve ser a conexão de alguns que está fraca. Tá? Ok, certo. Bom, o que nós temos nesse fluxo? Nós temos algumas atividades para serem desenvolvidas pelos professores, ou que serão desenvolvidas, não especificamente algumas pelos professores, mas que envolvem os professores. Em outro momento, nós temos algumas atividades que vão ser desenvolvidas com os estudantes. O que nós temos ali com relação aos professores? Não aceita mais ninguém. Infelizmente, pessoal, nós não vamos aceitar mais ninguém, tá? Nós não temos como ficar aceitando aqui, porque nós temos que mudar de tela, fica um pouco complicado. Nós teremos, então, um planejamento de atividades por parte dos professores, que são nos dias 1, 2 e 3 de junho. Essas atividades, elas devem ser planejadas para os próximos 15 dias. Ou seja, nós vamos planejar essas atividades até o dia 13 de junho. Essas atividades têm que ser planejadas para este período. Essas atividades seriam uma retomada mais efetiva
trabalhamos dentro das nossas aulas programadas que foram feitas durante o mês de março e abril. Isto vai ocorrer, então, essa preparação durante esses dias 1, 2 e 3 por parte dos professores. Os professores vão fazer um planejamento de uma revisão daquilo que foi feita por eles para esses próximos 15 dias. Mas o que acontece durante esses próximos 15 dias? Nós vamos ter uma ambientação digital. Essa ambientação digital seria uma imersão de todos os professores e estudantes neste ambiente digital, que seria a utilização, então, dessa plataforma do Classroom. Serão criados 36 ou 37, não me falha a memória agora, salas de aula, cada sala de aula com os professores, e essas salas de aula dentro desse ambiente virtual serão utilizadas para passarmos, então, os nossos ensinamentos e, quem sabe, conseguirmos construir as competências necessárias em nossos alunos. Essa confecção dessa sala, ela vai ser de forma automática, ou seja, nós vamos ter uma escola, vamos pegar, por favor, professor, uma escola Padre Vitório, tá? Dentro do Classroom, dentro da Padre Vitório, nós teremos as várias salas de aula com os vários professores que atuam dentro dessas salas de aula, tá? Então, nós teremos, a criação dessa sala vai ser de forma automática, os alunos, no momento que nós abrirmos a turma 201, nesta turma 201, os alunos já vão estar lá incluídos. É claro, pessoal, que algumas escolas que já estão acostumadas com o uso da tecnologia ou dessa tecnologia vão estar à vontade. Mas as outras escolas ou os outros professores que não usam vão ter muitas dúvidas com relação à sua utilização. Porém, esta ambientação digital, tanto dos professores quanto dos alunos, que vai demorar o período de 13 dias ou talvez 15 dias, né? Ela se dará de uma forma que nós consigamos todos entender e fazer o nosso trabalho dentro dessa plataforma digital. Certo? Então, o que acontece? Nós estamos, ou a SEDUC está preparando junto com os nossos NTE, e o Maurício está aqui do meu lado, e eu vou passar para ele logo a seguir, para ele dar mais alguma explicação, né? Todo esse preparativo para que a gente consiga, então, atingir, como eu disse, 100% dos nossos alunos. É uma meta ousada, é uma meta que nós temos que nos esforçar muito para cumprir, porém, nós precisamos fazer com que ou esta aula virtual, via o uso de equipamentos tecnológicos, ela se faça, ou de qualquer outra forma que a escola use para que chegue esse material, para que chegue, enfim, todos os questionamentos feitos pelos professores para os nossos alunos. Do dia 15 ao dia 30 de 6, nós teremos, então, uma problematização desses conteúdos dentro do ambiente virtual. Ou seja, nós vamos estar aprendendo a trabalhar dentro desse ambiente virtual. A partir do dia 29 do 6, ou durante o mês de julho, nós utilizaremos a matriz de que vai estar disponível para nós. Ou seja, o objetivo dessa matriz de referência é nós termos todo o Rio Grande do Sul dentro de uma matriz e que essa matriz consiga ser transferida, então, ou trabalhada, melhor, com os nossos alunos. Tá? O que acontece? Se nós voltarmos lá no calendário, nós temos aqui estudantes, olhem, por favor, estudantes, logo abaixo. Entrega das atividades, recebimento de novas atividades. O que a direção da escola vai fazer nos dias 4, 5 e 6? A direção da escola vai receber desses alunos as atividades que eles desenvolveram
durante março e abril. Isto pode ser de forma virtual também, uma entrega digital para os professores repassam para as direções da escola, e os alunos também receberão por parte dos professores as atividades que têm que ser desenvolvidas até dia 13/6. Então, são 2 fases nos dias 4, 5 e 6. A entrega das atividades, que são cobradas lá nas aulas programadas de março e abril, e o recebimento, então, das novas atividades que os professores confeccionaram no dia 1, 2 e 3, até 13/6. Então, eu gostaria que vocês olhassem com detalhes, eu sei que isso aqui vai dar algumas interrogações, mas, por favor, vocês olhem esse material e depois, então, nós vamos conversar com vocês. Nós vamos abrir para algumas interrogações e nós vamos procurar responder essas interrogações que, caso surjam, que eu acredito e tenho certeza, serão muitas. Tá? O que mais? Nós estamos num emaranhado aqui de coisas, pessoal. Uma coisa importante também. Eu disse para vocês que essas salas de aula, elas serão criadas de forma automática pelo sistema. Como que vai ser isso? O Easy vai estar à disposição para que essas turmas sejam confeccionadas. O que significa isso? Que o Easy tem que estar em dia. Inclusive, todos os documentos exigidos dos pais, dos alunos, CPF, identidade, é preciso estar em dia. Esse pedido nós fizemos já há vários meses, lá no começo do ano, que o Easy precisa estar em dia. Agora nós temos, então, essa criação dessas turmas pelo Easy. Porém, eu vou repetir, todos os dados dos alunos, dos pais, têm de estar em dia. Quer falar alguma coisa? Eu acho que sim. Só um pouquinho, pessoal, eu estou passando para o Maurício agora. Boa tarde, diretores, tudo bem? Aqui, ó, acho que eu estou aparecendo. Essa questão do Easy é muito importante, até teve uma pergunta da diretora, eu não vi bem quem é ali, em relação ao cadastro e o e-mail educar desses alunos. Para que os alunos tenham acesso à plataforma, na verdade, essa plataforma, vou explicar um pouquinho ela bem rápido, ela é uma parceria da Seduc com a JetEdu, que é um parceiro que administra a conta Educar, vamos dizer assim. Então, através dessa empresa, e junto com a Procergs também, as salas vão ser criadas automaticamente. Então, ou seja, o professor só vai ter o trabalho de pegar o seu e-mail Educar, que depois nós vamos estar explicando como vai funcionar, acessar o Gmail, a sua conta, com a sua senha que vai ser gerada também, e acessar, tá? Desta forma, agora que apareci. Desta forma, então, já vai estar tudo pronto lá dentro do Classroom. Ele não vai precisar fazer nada de criação, nem ele, nem a escola, nem nós da coordenadoria. Esse processo está sendo automatizado diretamente lá da Procergs com a JetEdu, tá? Outra questão é essa do Easy, então. As escolas, elas devem atualizar a documentação. Já veio perguntas para mim, por exemplo, o aluno não tem CPF, não tem problema, mas tem que constar ali o CPF do pai, da mãe ou do responsável, que é aquilo que eu já passei em várias escolas, tanto eu quanto o Adelino, na formação do aplicativo Escola RS, para que eles tenham acesso ao aplicativo dos pais, aquele que os pais poderão ver a nota dos filhos, esses dados já teriam que estar atualizados lá no Easy. Então, agora, com essa parceria que foi feita da Procergs, com a JetEdu e com a Seduc, para que gere o e-mail Educar automático, porque não é mais nós do NTE que vamos fazer essa criação aqui, como vinha sendo feito. Tá? Tudo isso vai ser gerado de forma automática pelo sistema da JetEdu, que também depois, se tiver um tempinho, a gente vai explicar essa etapa, que não tem ainda, não tem um link que o professor possa acessar já e possa fazer essa visualização do e-mail dele. Tá? Agora há pouco até eu recebi uma mensagem do pessoal da tecnologia da Seduc. Temos uma web, onde vai ser passado esses links do site, que os professores então irão acessar para gerar o e-mail Educar dele, né? E os alunos também terão que acessar para gerar o e-mail Educar
deles, certo? Então, o Easy tem que estar atualizado, essas informações, porque se não tiver, na hora que o aluno for lá buscar o e-mail dele no site, nesse hot site que a Seduc está preparando, não vai conseguir gerar. E aí ele não vai conseguir ter acesso. O Marcos comentou também a questão ali da ambientação, nessas primeiras semanas, é para isso, é para que todos os professores consigam acessar, tanto os professores quanto o aluno. No momento do acesso deles, todas as informações da escola vai estar ali para o aluno e vai estar ali para o professor também. Tá? Depois, eu acho que o Marcos tem mais algumas coisas para complementar aqui, depois eu posso mostrar para vocês, na nossa apresentação ali, tem uma tela que a gente vai visualizar como que vai ficar essa estrutura dentro do Classroom. Tá? Quem já está trabalhando, uma questão importante também que eu lembrei agora, algumas escolas já criaram as suas salas virtuais. A informação que veio da Seduc para nós é que não poderão utilizar essas salas criadas pela escola, tá? Terão que utilizar o que vai ser programado a partir da semana que vem, certo? Então, ou seja, aquilo que foi criado até agora terá que ser excluído, né, ou deixado lá para não confundir, porque vai aparecer duas escolas para o professor lá, tá? Então, ele deve excluir aquelas que já foram, né, criadas, porque vai vir de maneira automática, tá? Se tiver alguma dúvida mais, vão perguntando, e depois a gente vai explicando. Mas assim, deixa eu ver aqui uma dúvida. Alunos do primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, terão que ter e-mail próprio, ou seja, utilizado dos pais. Todos os alunos da nossa rede receberão um e-mail. Claro que aí vai precisar, depois nós vamos comentar algumas ações que vão ser tomadas, que ou a escola ou os pais façam essa criação, essa visualização desse e-mail. Mas todos os alunos, desde o primeiro aninho até o ensino médio, terão seu próprio e-mail Educar, que eles vão gerar nessa plataforma que está sendo desenvolvida pela Seduc. Tá? Qual outra? Pois é, essa aí. Deixa eu ver, como fica as escolas que já fazem uso do Google Classroom. E tem turmas já criadas. Isso aí eu já comentei da Prof. Eliane ali. Quem já tem essas turmas que tem que excluir, porque vai vir uma turma criada automático pela Seduc. O funcionamento ali, por cima, para vocês entenderem, depois eu mostro uma imagem. Ele vai vir em todas as escolas que os professores atuam, tá? Por isso que o Easy é de extrema importância. As turmas já estarão com os alunos ali dentro, de acordo com o Easy. Então, se porventura não apareceu naquela turma, o professor identificou, está faltando um aluno. Pode ser que esteja algum probleminha lá no Easy que aquele aluno não esteja lá inserido. Tá? Então, essa migração ela vai ocorrer diretamente do Easy para o Classroom. Tá? É através da JET Edu e da Procergs, essa união dos dois, que vai fazer essa migração dessas informações. Tá? Acho que tu continua aqui, depois eu passo mais algumas informações para eles. Pessoal, como eu disse lá no começo da nossa fala, muita coisa ainda está com muitas coisas estão com interrogações ainda, tanto por nós aqui, como também pela Seduc. Então, na realidade, esse material todo está sendo criado durante o mês de junho agora. Ele vai ser desenvolvido juntamente com a nossa rede, né? A certeza que nós temos é esse começo agora em junho, né? E aí nós vamos ter que trabalhar muito bem esse começo, que esse trabalho que deve ser realizado, esse planejamento que vai ser feito das atividades para as próximas semanas, ali até o dia 13. Então, isso é fundamental, ou seja, o professor planejar no dia 1, 2 e 3, aquilo tudo que vai acontecer até dia 13, né? No dia 4, 5 e 6, os diretores, né, receber as atividades, então, que foram feitas em março e abril, e entregar essas novas atividades para os alunos, né, que deverão fazer até dia 13/6. O que mais que nós temos? Bom, pessoal, outra coisa também importante aqui, ó. Nós recebemos agora pela manhã, eu fiz uma introdução antes, nós vamos precisar preencher alguns formulários relativos às atividades que nós tivemos no mês de março e abril. Esses são 3 relatórios. Um relatório que vai ser preenchido pelo professor, em que ele vai detalhar todas as atividades que ele fez turma a turma. Um relatório vai ser preenchido pela escola,
e um relatório vai ser preenchido pela Coordenadoria Regional de Educação. Este momento que for preenchido esse relatório pela Coordenadoria de Educação, nós vamos abrir um PROA. Este PROA vai ser entregue para a SEDUC e fica à disposição da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente consiga validar esse número de horas que nós tivemos durante esse período. Esses relatórios, eles estão indo durante a semana que vem, eles são muito delicados, pessoal, são muito importantes para as aulas do professor, para aquilo que foi determinado aqui em termos de escola, e para que a gente faça o PROA e informe, então, para eles essas atividades. O que nós temos? Um PROA em que nós informamos todo o planejamento de vocês, e agora um PROA em que nós temos o resultado daquele planejamento que foi feito. Então nós temos que ter um cuidado todo especial com aquilo que nós informamos que foi o nosso planejamento e com o resultado que nós vamos ter agora dentro desses relatórios que vão ser informados por vocês para a coordenadoria e, consequentemente, o nosso repasse, então, para Porto Alegre, né? Isso é uma exigência da PGE, tá? Isso foi colocado bem claro para nós, em termos de fiscalização, enfim, de todas as atividades que foram feitas. Tá ok? Mais alguma coisa? Tem uma pergunta do Carlão. Como vamos contatar com os alunos que não têm internet e os telefones sem créditos estão sem poder receber ligações? Falo de uma escola com quase 1.000 alunos. Pessoal, o que acontece? Existe uma entre o governo do estado, a Assembleia Legislativa e as empresas de comunicação do Rio Grande do Sul, Vivo, Claro, enfim. Eles estão desenhando o projeto ainda, mas cada aluno que não tem acesso à internet, mas tem um equipamento, um celular, vai ser disponibilizado um aplicativo, e esse aplicativo vai ter um acesso direto ao sistema, tá? Então, mas assim, ó, quanto, pessoal, aos alunos, nós vamos ter que fazer chegar a esses alunos, tá? Vamos ser bem, é impossível a escola não ter uma relação com esses alunos. Nós temos que fazer o possível e o impossível para fazer com que essas atividades cheguem a esses alunos. Nós não podemos, em hipótese alguma, não atendermos a maioria desses nossos alunos ou 100% desses alunos que frequentam a nossa escola. Eu sei que nós temos vários problemas, né? Vários problemas, mas é um momento delicado, que é um momento que não se suspende as aulas, porque simplesmente poderia dizer assim, vamos passar um X no ano de 2020. Não se quer isso, inclusive o MEC não permite isso e nós não vamos fazer. Então nós temos que achar algumas alternativas, e essa alternativa mais viável, como eu disse, que o mundo inteiro está adotando, que o Brasil está adotando, que o Rio Grande do Sul achou a forma mais eficiente, é o uso dessa tecnologia Classroom, o uso de qualquer outra forma, mas que vai envolver também esta tecnologia, porque ali vai estar disponível todo o material, para que a gente acesse e para que a gente entregue ao nosso alunado. Nós temos que, sim, fazer chegar até a totalidade dos nossos alunos. Então, nós temos que planejar isso já a partir de agora. Tá? Nós temos que fazer com que os nossos alunos, a família venha buscar na escola, né, organizarmos de uma forma como vocês entregaram as cestas básicas, que foi perfeito, né, não temos problema algum com relação àquilo, se obedeceu toda essa questão de distanciamento e tudo mais. Então, ali foi uma prova fantástica. Né, e agora, nesse momento, nós também temos que pensar que o nosso aluno tem que ser atendido e que nós temos que ter uma forma de fazer chegar até ele todo e qualquer material necessário para que a gente consiga confirmar essas aulas que nós vamos ter nesse ambiente virtual ou não. Maurício. Tá, vou mostrar. Bom, pessoal, então, algumas questões a gente está vendo ali no chat. Eu vou apresentar aqui, eu tenho que ficar na frente aqui do computador, só um pouquinho. Algumas questões assim, voltando ali para o e-mail Educar, tá? O e-mail Educar, já que eu não vou apresentar ainda,
O e-mail Educar, algumas escolas utilizaram do e-mail Educar e outras não para a criação das salas de aula, tá? Aquelas escolas que utilizaram o e-mail Educar para os professores acessar esse conteúdo, se, porventura, o que vai acontecer agora quando entrar a migração da Procergs? Vai aparecer duplicado, vai aparecer as turmas dele criada pela escola e criada pela Procergs. Então, é necessário que o quê? Que o professor esteja atento àquelas turmas que estão sendo criadas e remova as antigas, tá? Mas quem criou pelo e-mail normal, o Gmail normal, pela conta normal, não interfere nenhum, porque é uma conta diferente. O professor vai ter uma conta diferente, tá? Outra questão ali que levantaram sobre se o e-mail Educar precisa estar no Easy. Não, a princípio, até o momento que nos passaram, não, tá? O e-mail que precisa estar no Easy é o do aplicativo Escola RS, pode ser qualquer um, tá? Então, não é necessário o e-mail Educar estar no Easy. A todo momento a gente está recebendo, né, novidades, mas até então eles disseram que não é necessário fazer isso, tá? Outra questão importante que a gente tem que levantar aqui e explicar para os professores, então, eu vou mostrar um ambiente para vocês visualizarem. São fotos, eu não tenho acesso a eles, só os professores terão acesso e os alunos, né, a direção da escola também, mas eu não tenho acesso nesse momento. Eu vou aqui no lado... O Marcos vai falar aqui novamente. Enquanto você está organizando. Tá. Pessoal, assim, ó, eu vou ler aqui um parágrafo, tá? Que eu acho importante a gente fazer algum comentário. Para facilitar e apoiar o trabalho inicial dos professores, considerando o período de ambientação e adaptação das práticas pedagógicas em ambiente virtual, iremos disponibilizar para todos os componentes curriculares do ensino fundamental 1 e 2 atividades pedagógicas diárias que os alunos poderão acessar tanto via Google Sala de Aula, quanto solicitar cópia digital, PDF ou impressa das atividades na escola. Esse material foi desenvolvido e tem curadoria da Fundação Lehman, tá? Mais algumas... E foi concebido para ser utilizado tanto online quanto offline, bem como para o ensino médio com atividades diferenciadas voltadas principalmente para o Enem. O que significa isso? Significa que nós vamos ter, sim, algum material já pronto e disponível para ser usado. É claro que, e eu tenho plena certeza que os nossos professores vão usar isso como referência. E a partir desse material, então, preparar algumas aulas, né, que são as aulas são as suas aulas, né? Então, esse material ele já vem pronto, né? E que os professores podem usar esses materiais. O que acontece, pessoal? Nós temos, então isso aqui é o Google Sala de Aula. Nós temos ali sala dos professores, né? Nós vamos ter um intervalo ou recreio, né? A sala dos professores, que os professores podem conversar, trabalhar, enfim, à distância, dentro da sala dos professores. Nós vamos ter o SOI, nós vamos ter sala de AE, nós vamos ter a coordenação pedagógica, né? Então, nós vamos ter uma escola completa dentro dessa plataforma, tá? Então, que a gente tenha o máximo de interação, né? É claro que você dá um abraço num colega, você está junto com ele, não tem o que supere. Mas, nesse momento, nós vamos ter a nossa escola inteira dentro da plataforma, né? Então, desde o atendimento na sala de AEE, irão materiais para que sejam trabalhados com os alunos, enfim. Nessa plataforma, os professores poderão explicar os conteúdos, acredito, aqueles que irão necessitar de atividades impressas não terão explicação, terão muita dificuldade. Pessoal, nós temos que achar uma forma de nós trabalharmos com esse nosso aluno que não tem esse acesso. Realmente, esta é uma dificuldade, professora Daniela, muito séria. Tá? Mas nós, infelizmente, vamos ter que trabalhar esse nosso aluno, e aí a escola vai ter que
usar de criatividade, eu vou dizer assim, porque não tem outra forma de colocar isso, tá? Mas nós vamos sim ter que trabalhar esse aluno de alguma forma, tá? Que essa ação, por exemplo, de nós termos esse aplicativo, ele vai facilitar bastante, ou fazer com que esses 3% dos alunos do Rio Grande do Sul tenham um acesso a esse ambiente. Uma outra coisa também importante, pessoal, é que dificilmente, claro que existe isso, mas dificilmente alguém na casa não tenha um equipamento, um telefone, né, que possa ter acesso à internet. Então a ideia é o Estado conceber esse acesso via esse aplicativo e o aluno estudar no momento que ele quiser, ou seja, se à noite for possível ele acessar, porque esse ambiente ele é online e offline. Então, tudo vai ficar lá disponível para que no momento oportuno esse aluno consiga ter essa interação. Eu vou dizer para vocês assim, gente, ó, de coração, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas o que nós temos hoje e aquilo que nós podemos fazer para os nossos alunos, é isso que nós estamos propondo, né? Então é lógico que a escola não troca a interação. Meu Deus do céu, é preferível você ter 40 alunos lá brincando, correndo, enfim, do que a gente não ter, né? Mas nesse momento, essa forma de interação com a nossa comunidade escolar, principalmente com os alunos, é o que nós vamos ter que fazer, vamos ter que desenvolver. Então, senhores diretores, o nosso trabalho desde que começou essa pandemia, tanto de vocês quanto o nosso, foi incansável. Nós não ficamos um dia sossegados em função de tudo aquilo que nós tivemos que produzir com a nossa comunidade escolar, enfim. E esse momento, então, não é diferente. Nós vamos ter muita coisa para nós construirmos juntos, para nós, enfim, atingirmos aqueles objetivos que a gente se propõe. Eu vou dizer para vocês assim, ó, todos nós somos profissionais, nós estamos passando por momentos muito chatos, muito delicados, mas a pessoa que está lá na frente é o nosso objetivo, que é o melhor para o nosso aluno, é o nosso aluno, e nós queremos o melhor para eles. Vamos usar a nossa criatividade, vamos pedir que nossos professores se integrem a essa comunidade, que é uma comunidade que ela vai crescer virtualmente, e nós vamos sair disso melhores do que nós entramos, porque nós vamos ter várias outras possibilidades via essa interação tecnológica, de um convívio mais direto com o nosso aluno. E eu, quando era diretor, eu já dizia que se nós não soubermos essa linguagem, nós vamos perder a nossa relação com o nosso aluno, e eu acho que é um momento oportuno da gente aprofundar o nosso conhecimento e a gente poder, então, como eu disse antes, ter essa linguagem direta com eles de uma forma virtual, que é aquilo que eles hoje mais fazem. Vamos tentar fazer, então, com que essa interação seja a mais produtiva possível. Como eu disse, vão ocorrer problemas? Sim. Isso que a gente está passando para vocês é uma coisa muito incipiente? Sim. Mas, no decorrer da semana que vem, eu acredito que tudo seja mais claro para nós e, quem sabe, a gente faça, e eu já até propus para o Maurício, porque o Maurício vai ser o nosso zagueiro e centroavante aqui na coordenadoria com essas questões de tecnologia, a gente consiga fazer uma web com vocês, diretores, de uma forma mais eficiente, né, com relação ao uso dessas tecnologias e mais direta, explicando para vocês o que vai acontecer. Tá bom? Vou concluir aqui um pouquinho. Pessoal, voltando aqui só um pouquinho nessa questão. Dentro da plataforma, vai aparecer, como vocês puderam ver ali, as turmas dos professores, o nome, até como o Marcos falou anteriormente, a gente pode estar fazendo uma outra webconferência para tirar essas dúvidas, mas enfim, a gente está recebendo as informações também agora, tudo novo. Vai aparecer o nome da turma, do professor, e o nome da escola, tá? Do componente do professor, e o nome da escola
pequenininho também, vai ter tudo isso. E dentro da plataforma, quando o professor acessar o Classroom, ele vai ter uma aba que é a capacitação. Então, nenhum professor vai ficar perdido, vamos dizer assim, por quê? Porque vai ter um suporte. São 3 níveis de suporte, isso é importante passar para os professores. São 3 níveis de suporte que eles terão. Essa parceria que a Seduc tem é uma parceria com a Ubra, tá? Então, a Ubra vai disponibilizar um chat e um telefone, que a gente não tem nada desses contatos ainda. Tudo provavelmente vai sair semana que vem isso. Tá? É um chat onde os professores vão poder tirar as dúvidas com relação às formações que vão ocorrer, então vai ter formação para os professores dentro do Classroom durante dessas primeiras semanas, para os professores, para os alunos, para os diretores, vai estar tudo lá dentro para conhecer a ferramenta, aprender como postar, né, se tem alguma dificuldade, tudo isso vai estar lá dentro da plataforma. Então, como eu estava dizendo para vocês, são 3 níveis de suporte. A Ubra vai ser o primeiro nível, que o professor vai ter o chat, o contato. O segundo nível, que é muito importante, isso a gente estava conversando aqui com o coordenador, coordenadora pedagógica, com a Jo, e assim, todas as escolas deverão indicar um professor referência nas tecnologias, tá? Claro que nós sabemos que algumas escolas não terão esse acesso, esses professores, mas eu também sei que a maioria das escolas tem aquele professor que não é formado na área, mas ele conhece das ferramentas, ele ajuda os colegas, então esse professor vai ser o segundo suporte que os professores terão na sua escola. Então, o primeiro é o da Ubra, o segundo será um professor, que até nós estávamos conversando, que veio essa informação, poderá até ter um ajuste na carga horária dele, para quê? Para que ele atue na escola, orientando, né, e ajudando os professores que têm dificuldade. Até nós vamos fazer um formulário, a partir de segunda-feira também, com a indicação das escolas, indicando o nome desse professor, o ID, as informações a gente vai elaborar ainda. Mas esse professor vai ser referência nas tecnologias. Então, o professor que está tendo dificuldade, não está conseguindo acessar, não está conseguindo postar determinada situação, ele vai entrar em contato com a Ubra, que vai ter o suporte nos 3 turnos, tá? Não conseguiu sanar suas dúvidas, ou quer algo mais perto da sua realidade, conversa com o seu professor, referência nas tecnologias na sua escola, e aí sim, se a escola não tiver esse professor, esses professores que têm essa dificuldade entrarão em contato com nós, que será o 3º nível aqui do NTE, comigo, com o Ezequiel, que está na região de Frederico Westphalen, com o Adelino, tá? São esses 3 níveis de suporte que todas as escolas terão durante essas aulas remotas, tanto para tirar dúvidas, né, do sistema, de postar, de entrar, de senhas, quanto qualquer outra informação relacionada às tecnologias, ferramentas digitais. Então, é importante a gente frisar essa questão do suporte, tá? Serão 3 níveis de suporte que nós vamos ter agora durante esse tempo. Pessoal, assim, nós temos toda uma necessidade de distanciamento social, tá? Mas, se nós tivermos a condição, aqui inclusive tá feita uma pergunta pelo diretor, e quanto aos funcionários, como a escola deve proceder? Mas aqui, a escola pode emprestar os netbooks para alunos que não têm equipamento? Bom, nós não temos a informação ainda de como fazer o procedimento, tá? Então não adianta nós falar alguma coisa, o que nós estamos falando agora em aula remota, tá? Para você ter uma ideia, nem a coordenadoria nós sabemos se vai ser intercalado ainda ou não, enfim, isso vai ser agora no decorrer da semana que vem. A escola pode emprestar os netbooks para os alunos que não têm equipamento? Pode, claro que pode. Fazer um controle rigoroso desse equipamento, e a escola pode atender os alunos. A escola pode chamar alguns alunos com devida precaução para atender individualmente? Pode sim. A escola pode sim, tá? Então, nós temos que ter... pessoal, eu vou falar o que todo mundo já sabe, mas nós temos que ter o máximo de cuidado para não ocorrer aglomeração, para nós ter o distanciamento social, mas, poxa, um laboratório aberto que vai ser higienizado, né? E que nós possamos fazer um atendimento individualizado sem problema algum, tá? Os professores deverão ficar disponíveis na sala virtual em seu horário de aula para sanar dúvidas? Sim. Algumas escolas fazem isso, os professores estão perguntando. Sim, tá? Sem problema. O professor vai ter que ficar disponível, né, para que esses alunos sejam atendidos em suas...
Tranquilo, aqui uma pergunta também importante, a questão de que os pais não permitem o acesso a e-mail, WhatsApp pelos alunos se essas atividades podem ser enviadas para o e-mail do pai ou responsável. Claro, tranquilamente, pessoal. Como a gente falou, esse material vai ficar disponível offline e online. Então, deverá ficar disponível. Então, certeza que se passar para o pai vai cobrar a execução do trabalho, tá? Mas assim, ó, a participação nessas aulas virtuais, elas são importantes, né? Então, a preocupação nossa, sim, é o que foi informado antes, nós temos alunos que não têm ainda esse acesso, vai ser procurar fazer o máximo possível de acessos, né? Com esse aplicativo que virá, para que esses alunos tenham acesso, mas, se não for possível, a outra forma também é fundamental. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Então, só um minutinho, por favor. É assim, é um comentário, sim, nós precisamos de muita serenidade para isso. Só que agora nós temos na nossa frente essa tecnologia, né? Então, é o que temos para desenvolver, ou seja, nós não temos plano B. Nós temos o plano B para alcançar o nosso aluno, mas não temos plano B para o uso de outra tecnologia que não seja essa que vai ser disponibilizado, né, pelo Google, enfim. Pessoal, outra coisa importante, assim, ó, façam uma videoconferência com seus professores, tá? Façam. Nós temos vários exemplos aqui de algumas coordenadorias que a gente tem acesso, né, que eles incentivaram, eles têm basicamente hoje 80% de escolas que já fizeram reuniões com seus professores por videoconferência, isso é importante. Bom, pessoal, nós temos outros questionamentos aqui. Quem fez o cadastro? Pessoal, ó, a Cilei está lembrando aqui que nós temos que fazer até hoje o nosso cadastro no SAEB, né? Então, por favor, se alguém não fez, nos comunique a NAR aqui na coordenadoria, que isso aí é fundamental. Pessoal, semana que vem... outra coisa que a Cirlei também está lembrando aqui, ó, os planos de ação da segunda etapa. Quem não enviou o plano de ação da segunda etapa tem que enviar. É impossível esse tempo todo, eu não sabia nem disso, Cirlei, mas não é possível que as escolas não enviaram. O resultado agora vai dar neste relatório. Se a escola não enviou, infelizmente, vai dar um baita problema para o diretor, gente. São atividades necessárias, são atividades que são exigidas pela coordenadoria e são exigidas pela SEDUC para a coordenadoria e nós repassamos para vocês, vai ter problema muito sério. Então, por favor, tá? Vocês têm que entrar, quem não fez ainda, tem que entrar em contato com a coordenadoria para que seja desenvolvido isso. Pessoal, assim, ó, nós temos vários questionamentos aqui. Eu gostaria assim, ó, nós não terminamos aqui a nossa conversa, coisa para fazer ainda. Vocês leiam, que outra coisa que eu também vou pedir para vocês, gente, aproveitar. Nós fizemos aquele WhatsApp, e o nosso WhatsApp, a princípio, era para informações da CRE. Mas nós colocamos algumas coisas, e o que me parece que alguns diretores não leem, e fazem algumas afirmações, são afirmações sim, que está claro lá nos documentos que nós enviamos. Então, por favor, está aberto para qualquer manifestação, agora vamos ler os documentos que nós enviamos. Depois de lidos os documentos, nos façam as perguntas que a gente vai fazer o possível para responder, tá? Mas,
como eu disse, nós temos que fazer primeiro a leitura, a interpretação daquilo que foi colocado e aí nós estamos à disposição. Bom, pessoal, assim, ó, vamos encerrar aqui. Às 15 horas nós temos a trilha. Vocês leiam esse documento que nós enviamos para vocês hoje via WhatsApp e via e-mail. A coisa mais certa do mundo é que a semana que vem nós vamos fazer outra webconferência para daí nós talvez responder mais as questões que vocês façam aqui do que falar, tá? Mas eu gostaria que vocês olhassem tudo aquilo. Nós vamos mandar um outro material aqui, que é um material que está completo. Nós vamos enviar isso via e-mail, só que chegou hoje, próximo do meio-dia, a gente não conseguiu ler todo ele, mas nós vamos também enviar para vocês esse material que vai clarear mais ainda essas possibilidades que nós temos, tá bom? Então, pessoal, uma boa tarde a todos vocês, um bom final de semana e vamos nos falando, tá? E cada vez que nós tivermos alguma coisa a mais para passar para vocês, principalmente sobre esse momento, nós vamos fazer. Não esquecendo da nossa programação para a semana que vem, dia 1, 2 e 3, e depois dia 4, 5 e 6. Olhem aquele material que nós enviamos agora para vocês, olhem esse cronograma e vamos desenvolver a nossa atividade com... Alguém colocou aqui o termo serenidade, é perfeito. Tá? Nós temos que ser resilientes e calmos nas nossas ações, que tudo vai dar certo. É um momento ímpar, né? Nós nunca passamos isso na vida e não queríamos passar. Mas nós temos que fazer nosso trabalho da melhor forma possível. Tá, gente? Um minutinho. A Jo vai falar para vocês aqui, ela está aqui no fundo, me falando várias coisas. Vem cá, Jo. Vem cá, Jo. Ela me lembra várias coisas aqui. Olá, diretores, boa tarde. Eu assim, ó, na realidade, eu não queria espichar mais a videoconferência, mas na realidade a gente quer colocar à disposição um trabalho muito importante nesse momento de pandemia, que é a CIPAV. Então, nós estamos vivendo um momento diferenciado, isso não há dúvida, todo mundo sabe. E eu sempre reafirmo a autonomia da direção da escola. O diretor, a diretora, este é o momento de mostrar sua liderança. O diretor tem que ter um olhar amplo, não só sobre a questão dos professores, né, funcionários, alunos, mas também da comunidade escolar. Tá? E o que é isso importante? Infelizmente, a gente teve um caso de violência. De repente, tem muitos casos que não saibamos, nem vocês têm condições de saber, mas a gente quer colocar para vocês também mais essa preocupação, né, que é nossa aqui, que a CIPAV, ela está trabalhando atentamente, né, inclusive colocando canais se alguma escola precisa. Nós temos aqui a Cirlei Pietrobelli, que está atendendo aqui na casa pela CIPAV, a SEDU, que está acompanhando atentamente todos os casos do Estado. E é o momento em que as famílias estão dentro de suas telas com as suas crianças. Muitos pais têm conhecimento, têm noção e auxiliam, mas temos muitos pais que vivem em vulnerabilidade social e precisam de ajuda. Então, a gente quer colocar isso para vocês, que apesar de todo esse contexto que estamos vivendo, de tudo isso que o coordenador passou, das questões pedagógicas que a Cirlei está recheada de informações também para colocar para vocês, que vocês podem perguntar que ela vai responder, pode acessar, enfim. O Maurício aqui, que, digamos assim, dá um suporte muito legal, a gente agradece sempre o Maurício, né, que caiu do céu para nós aqui nesse momento, né? Mas não esquecer das nossas comunidades escolares, dos nossos círculos de pais e mestres, do conselho, façam eles atuar com vocês. Chamem para a escola com a devida segurança, sem aglomeração, 1, 2, conversem, falem das suas dúvidas. Eu recebo também o WhatsApp, mensagem de pais, né, que estão desesperados de atividades, de professores que estão assoberbados. Façam essa gestão, organizem, vocês têm esta autonomia. Para um professor não estar ao mesmo tempo respondendo
alunos de várias turmas, essa questão toda. Se organizem, faça uma reunião com seus professores, com a sua equipe aí, vice-direção, coordenação pedagógica, deem esse amparo e também para a comunidade. É difícil? O coordenador já falou, todos sabemos que é, mas a gente tem que fazer a gestão também da emoção, das emoções neste momento. Então, saber administrar, saber conduzir, dar paz para a comunidade. É um momento diferente. Dar tranquilidade para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível dentro desse contexto, que a gente sabe que esse não é o melhor para o nosso aluno, nem para o nosso professor, nem para ninguém, mas que a gente está tentando fazer o melhor e a gente está aqui como suporte. Seria isso, um bom trabalho para vocês. Ok, pessoal. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, um bom final de semana e a gente se fala semana que vem.